Você já tentou fugir do passado, mas ele te encontrou mesmo assim? Foi o que aconteceu quando ele voltou sem querer para o lugar que jurou esquecer. Lá, um olhar antigo o desmontou por dentro e fez tudo o que ele construiu perder sentido. E agora, eu te convido a sentir com ele essa dúvida que só o coração sabe responder: ficar ou partir de novo. Se esta história te agradou, se inscreva no nosso canal e compartilhe com pessoas amadas. Lembre de nos contar de onde está assistindo. O ônibus cortava a estrada de terra batida, levantando poeira vermelha, sob o sol inclemente da tarde. Dentro do veículo, Rafael Augusto olhava pela janela embaçada, enquanto a paisagem se transformava gradualmente. Os prédios e o concreto de São Paulo haviam ficado para trás há muitas horas. Agora, o que se via eram cercas de arame, pastos intermináveis e pequenas casas caiadas de branco que surgiam aqui e ali como pontos de resistência contra o tempo. Rafael nem precisava ler as placas para saber que estava chegando. Seu corpo inteiro reconhecia aquele cheiro de terra molhada, misturado com fumaça de fogão a lenha. Era São José da Pedra, no interior de Minas Gerais, sua cidade natal. O lugar que ele havia deixado 12 anos atrás com uma mala velha e um sonho gigante nos olhos. Ele não planejava voltar tão cedo. Na verdade, não planejava voltar de jeito nenhum. A vida em São Paulo tinha se tornado seu refúgio e sua prisão ao mesmo tempo. Rafael construíra uma empresa de tecnologia do zero, vira seu nome estampado em revistas de negócios, acumulara uma fortuna que jamais imaginara possível quando era menino. Mas em algum momento, entre reuniões intermináveis e jantares de negócios vazios, ele havia esquecido o sabor de uma refeição feita com carinho. Havia esquecido como era acordar sem o barulho estridente da cidade. Havia esquecido o que era sentir que alguém se importava de verdade. O convite do casamento do primo chegara 3 semanas antes. Daniel, o caçula da família, finalmente ia se casar com Marina, uma moça da cidade vizinha. A cerimônia seria modesta na igreja matriz, seguida de festa no salão da comunidade. Rafael quase recusou. Tinha reuniões marcadas, contratos a fechar, investidores a impressionar. Mas algo naquele convite manuscrito, com letras redondas e cuidadosas, tocou uma corda adormecida dentro dele. Talvez fosse a saudade. Talvez fosse o cansaço. Talvez fosse apenas curiosidade de ver como tudo estava depois de tanto tempo. Quando o ônibus finalmente parou na pequena rodoviária de São José da Pedra, Rafael desceu carregando apenas uma mochila de couro cara demais para aquele lugar. Seus sapatos italianos tocaram o chão de paralelepípedo irregular e ele sentiu uma estranheza imediata. Estava bem vestido demais, limpo demais, polido demais para aquela cidade que parecia ter parado no tempo. As mesmas casas coloridas, as mesmas janelas de madeira, os mesmos moradores sentados nas calçadas observando quem passava. Alguns o reconheceram imediatamente, outros demoraram alguns segundos antes que a memória fizesse o clique. Foi o velho Sebastião, dono do armazém da esquina, quem o cumprimentou primeiro. O homem estava mais grisalho, mais curvado, mas o sorriso era o mesmo de sempre. Rafael, meu filho, você voltou. Olha só como está grande e forte. Aposto que nem se lembra mais de nós aqui. Rafael sorriu constrangido e apertou a mão calejada do velho. Como esqueceria, seu Sebastião? Essa cidade está gravada em mim. E estava mesmo. Cada esquina trazia uma lembrança. Ali era onde ele e os amigos jogavam bola até o sol se pôr. Mais adiante ficava a escola onde passou os melhores e os piores momentos da infância. E logo depois da praça, ao virar à esquerda, ficava a casa dela, Helena. Só de pensar no nome, Rafael sentiu um aperto no peito. Helena Cardoso. A menina de tranças que sentava na carteira da frente e sempre dividia o lanche com ele. A adolescente tímida que corava quando ele passava. A moça de olhos mansos que lhe entregara, num papel dobrado com cuidado, uma declaração de amor uma semana antes dele partir para São Paulo. Ele guardara aquele papel por anos, até que um dia, durante uma mudança de apartamento, o perdera. Mas nunca esquecera as palavras,
Nunca esquecera o jeito como ela tremia ao entregar. Nunca esquecera a promessa silenciosa que fez a si mesmo de que voltaria quando tivesse algo a oferecer. Mas 12 anos se passaram. E agora, caminhando pelas ruas estreitas de São José da Pedra, Rafael se perguntava se Helena ainda morava ali, se ela se casara, se tinha filhos, se ainda se lembrava dele. A ideia de encontrá-la comprometida, feliz com outra pessoa, doía de um jeito que ele não conseguia explicar. Chegou à casa do primo no final da tarde. Daniel e Marina o receberam com abraços apertados e gritos de alegria. A casa era pequena, mas aconchegante, cheia de flores e enfeites para o casamento que aconteceria dali a 2 dias. Rafael foi instalado no quartinho dos fundos, que ainda cheirava a tinta fresca. Marina preparou café e bolo de fubá, e os 3 se sentaram à mesa da cozinha para colocar a conversa em dia. Foi Daniel quem, entre um gole e outro de café, soltou a bomba sem perceber a dimensão do impacto. "Ah, Rafa, você não vai acreditar quem vai ser madrinha do nosso casamento. A Helena. Lembra dela? Professora aqui da escola municipal. Ela e a Marina são muito amigas." Rafael quase engasgou com o café. Tentou manter a voz firme quando perguntou, fingindo desinteresse. "Helena Cardoso? Aquela menina magricela que morava perto da igreja?" Daniel riu alto. "Magricela? Rapaz, você está por fora mesmo. A Helena virou uma mulher linda, mas continua na mesma casa, cuidando da vida dela, dando aula para a criançada. Marina diz que ela é madrinha de metade das crianças da cidade. E ela é casada?" A pergunta saiu antes que Rafael pudesse segurar. Marina e Daniel trocaram um olhar curioso. E foi Marina quem respondeu com um tom suave e quase maternal. "Não, Rafael. A Helena nunca se casou. Na verdade, ela nunca namorou sério com ninguém, até onde sabemos. É uma mulher muito reservada, sabe? Passou anos cuidando da mãe dela, que ficou doente. A pobre Dona Carmen faleceu faz uns 3 anos. Desde então, a Helena vive sozinha naquela casa grande e silenciosa. É triste de ver, tão jovem e tão sozinha." Rafael sentiu um nó na garganta. Helena sozinha. Helena esperando. Ou talvez não esperando nada, apenas vivendo. A culpa bateu forte. Ele deixara para trás, prometera retornar, e simplesmente sumira. Construíra uma vida inteira sem olhar para trás. E ela? Ela ficara ali, na mesma casa, na mesma cidade, vivendo a mesma vida. "Preciso vê-la", pensou Rafael. "Preciso saber se ainda existe algo. Preciso entender por que meu coração disparou só de ouvir o nome dela depois de tanto tempo." Na manhã seguinte, Rafael acordou cedo. O canto dos galos e o cheiro de café fresco o puxaram da cama. Vestiu uma roupa mais simples, uma calça jeans e uma camisa clara, e saiu para caminhar pela cidade. Queria reconhecer cada canto, cada cheiro, cada som. Queria se sentir parte daquilo novamente, mesmo que por alguns dias. Passou pela praça central, onde as crianças brincavam de pega-pega, enquanto as mães conversavam nos bancos à sombra das árvores. Passou pelo mercadinho, pela farmácia, pela banca de jornal. Todos o reconheciam, todos paravam para conversar, para perguntar da vida grande na cidade grande, para comentar como ele estava diferente, mais sério, mais homem. E então, ao virar uma esquina, ele a viu. Helena estava parada em frente à escola municipal conversando com uma mulher mais velha. Usava um vestido simples de algodão florido, os cabelos presos em um coque baixo, e carregava uma pasta marrom debaixo do braço. Ela ria de algo que a outra mulher dizia, e aquele riso claro e cristalino atravessou a distância e atingiu Rafael como um soco no estômago. Ela estava mais bonita do que ele lembrava. Ou talvez fosse apenas a maturidade que lhe dera uma beleza mais serena, mais profunda. Havia algo nos olhos dela, mesmo de longe, que irradiava bondade e uma tristeza quase imperceptível. Era como se ela carregasse o peso de ter ficado para trás, enquanto o mundo inteiro seguia em frente. Rafael ficou parado ali, a poucos metros de distância, sem coragem de se aproximar. O que ele diria? Como explicaria 12 anos de silêncio? Como justificaria ter vivido uma vida inteira sem sequer mandar uma carta, um telefonema,
um sinal de que ainda se lembrava dela. Mas Helena, como se sentisse o peso do olhar, virou-se lentamente na direção dele. Seus olhos se encontraram. O mundo inteiro pareceu parar. Ela empalideceu. A pasta escorregou de suas mãos e caiu no chão com um baque surdo. A mulher ao lado dela olhou assustada, mas Helena nem notou. Estava presa naquele olhar, naquele reencontro, silencioso que dizia tudo sem precisar de palavras. Rafael deu o primeiro passo, depois o segundo, e quando se deu conta, estava parado bem na frente dela, tão perto que podia sentir o perfume suave de lavanda que ela sempre usava. Helena tremia. Seus lábios se moveram, mas nenhum som saiu. Foi Rafael quem quebrou o silêncio, com a voz rouca de emoção. Oi, Helena. Ela piscou como se acordasse de um sonho e finalmente conseguiu falar, com a voz fina e trêmula. Rafael, você voltou. Voltei. Por quanto tempo? Ele não sabia a resposta. Tinha programado ficar apenas alguns dias, o suficiente para o casamento e para voltar a São Paulo. Mas agora, olhando para aqueles olhos que pareciam carregar uma vida inteira de espera, Rafael não tinha mais certeza de nada. Ainda não sei. Vim para o casamento do Daniel. Eu sei. Sou madrinha. Um silêncio constrangedor se instalou entre eles. A mulher ao lado de Helena, percebendo a intensidade do momento, murmurou uma desculpa e se afastou discretamente. Rafael e Helena ficaram ali, parados no meio da calçada, com o mundo girando ao redor enquanto eles permaneciam presos naquele instante. Foi Helena quem, com um esforço visível, tentou retomar alguma normalidade. Você está diferente, mais maduro. Rafael sorriu, um sorriso triste. 12 anos fazem isso com a gente. E você está linda, Helena. Ela corou intensamente, desviou o olhar, e Rafael percebeu que aquele gesto era exatamente o mesmo da adolescência. Helena não mudara tanto assim. Ainda era a menina tímida que ele conhecera, apenas envelhecida pelo tempo e pelas circunstâncias. Precisamos conversar, disse Rafael, com uma urgência que ele próprio não esperava sentir. Podemos tomar um café ou almoçar juntos? Helena hesitou. Seus olhos revelavam um turbilhão de emoções. Medo, esperança, insegurança, desejo. Finalmente, ela assentiu quase imperceptivelmente. Amanhã, depois da aula, podemos nos encontrar no café da praça. Estarei lá. Ela se abaixou para pegar a pasta que caíra e Rafael a ajudou. Por um breve instante, suas mãos se tocaram e foi como se uma corrente elétrica percorresse o corpo de ambos. Helena se afastou rapidamente, murmurou uma despedida apressada e entrou na escola quase correndo. Rafael ficou ali, parado na calçada, com o coração batendo descompassado. O que acabara de acontecer? Por que ele sentia como se tivesse 16 anos novamente? Por que aquele simples toque despertou algo nele que nenhuma mulher em São Paulo jamais conseguira? Voltou para a casa do primo em estado de choque emocional. Daniel percebeu imediatamente e não perdeu tempo em provocar. Já encontrou a Helena, não foi? Rafael apenas assentiu, sem conseguir disfarçar o turbilhão interno. Daniel riu, balançando a cabeça. Rapaz, você está com a mesma cara de bobo apaixonado de quando tinha 15 anos. 12 anos longe e bastou ver ela uma vez para virar tudo de cabeça para baixo, não foi? Não é assim. Claro que é. E sabe de uma coisa? A Helena também nunca te esqueceu. Marina me contou que ela até hoje guarda um monte de coisas suas. Fotos, bilhetes, lembranças. Ela nunca conseguiu seguir em frente porque ficou presa no passado. Presa em você. A revelação caiu como uma bomba sobre Rafael. Helena guardara lembranças. Helena não seguira em frente. Helena esperara. Ou pior, Helena ficara parada no tempo, incapaz de viver plenamente porque uma parte dela ainda pertencia ao menino que partira e nunca mais voltara. A culpa que Rafael sentia agora se misturava com uma sensação estranha, quase primitiva, de possessividade e responsabilidade. Ele precisava consertar aquilo, precisava saber o que realmente acontecera com Helena todos esses anos. Precisava entender se ainda havia alguma chance de reconstruir o que fora perdido.
A noite foi longa e insone. Rafael deitou na cama estreita do quarto de hóspedes, olhando para o teto escuro, enquanto memórias da infância e da adolescência o invadiam. Lembrou-se das tardes estudando com Helena debaixo da mangueira, no quintal da escola. Lembrou-se dos olhares tímidos, dos sorrisos contidos, das promessas silenciosas que adolescentes fazem quando ainda acreditam que o amor pode vencer tudo. Mas ele partira. Escolhera o sucesso, o dinheiro, a carreira. E agora, com tudo conquistado, com o mundo aos seus pés, Rafael se perguntava se não havia perdido o mais importante no caminho. Se não havia deixado para trás a única coisa que realmente importava. O dia seguinte amanheceu claro e ensolarado. Rafael se arrumou com cuidado, escolhendo roupas simples, mas elegantes. Queria estar apresentável, sem parecer arrogante. Queria que Helena o visse como ele realmente era, não como o empresário bem-sucedido de São Paulo, mas como o menino que um dia partira com o coração apertado. Chegou ao café da praça 15 minutos antes do horário combinado. Escolheu uma mesa no canto, de frente para a entrada, e pediu um suco de laranja. Seus dedos tamborilavam nervosamente na mesa. O que ele diria? Como começaria aquela conversa? Helena chegou pontualmente. Entrou no café com passos medidos, olhou ao redor até encontrá-lo e caminhou em sua direção. Usava o mesmo vestido de algodão, mas tinha soltado os cabelos, que caíam em ondas suaves sobre os ombros. Estava ainda mais bonita assim, mais solta, mais ela mesma. Sentaram-se um de frente para o outro, pediram café com pão de queijo e então finalmente começaram a conversar. Foram horas de conversa, horas de revelações cuidadosas, de memórias compartilhadas, de silêncios carregados de significado. Helena contou sobre os anos cuidando da mãe doente, sobre como abandonara seus próprios sonhos para estar ao lado de Dona Carmen até o fim. Contou sobre a solidão, sobre as noites vazias, sobre a sensação de estar presa em uma vida que não era realmente sua. E Rafael, pela primeira vez em muito tempo, foi honesto. Contou sobre o sucesso que nunca trouxe felicidade. Contou sobre os relacionamentos vazios, sobre a sensação constante de estar deslocado, de procurar algo que jamais encontrava. Contou sobre como, em todos esses anos, nunca conseguira esquecer completamente aquela menina de tranças que lhe oferecera o coração em um papel dobrado. Quando o sol começou a se pôr e o café começou a fechar, eles ainda estavam ali, conversando como se o tempo nunca tivesse passado. E pela primeira vez em 12 anos, tanto Rafael quanto Helena sentiram algo que haviam esquecido como se sentia: esperança. Os dias seguintes ao reencontro foram como um sonho estranho do qual Rafael não queria acordar. O casamento de Daniel e Marina aconteceu sob o sol quente de sábado, na igreja matriz, que cheirava a flores e incenso. Helena estava linda como madrinha, com um vestido azul claro que realçava seus olhos. Durante a cerimônia, Rafael não conseguiu tirar os olhos dela, e quando os olhares se cruzaram, no momento em que o padre declarou os noivos marido e mulher, algo silencioso, mas poderoso passou entre eles. Uma promessa que nenhum dos dois tinha coragem de verbalizar ainda. A festa foi animada. O salão da comunidade estava decorado com bandeiras coloridas e mesas fartas de comida caseira. Teve música ao vivo, sanfona e viola, crianças correndo entre as mesas, senhoras fofocando nos cantos, e aquela atmosfera calorosa que só o interior brasileiro sabe criar. Rafael se viu envolvido por abraços, perguntas, curiosidades. Todo mundo queria saber da vida dele em São Paulo, dos negócios, do sucesso, mas ele, educadamente, respondia o mínimo necessário. Sua atenção estava sempre voltada para Helena, que circulava entre os convidados com sorrisos gentis e palavras doces. Foi durante a dança dos padrinhos que Rafael finalmente teve a chance de tocá-la. A tradição mandava que madrinhas e padrinhos abrissem a pista após os noivos. Helena hesitou quando Rafael estendeu a mão, mas acabou aceitando. E quando ele a envolveu pela cintura e começaram a girar lentamente ao som de uma música romântica, o mundo ao redor simplesmente desapareceu. Ela estava tensa em seus braços, tremia levemente. Rafael podia sentir o coração dela batendo acelerado, podia ver o rubor nas bochechas, podia perceber o esforço que ela fazia
para não encontrar seus olhos. Relaxa, Helena. Sou eu. Só eu. Ela finalmente o olhou, e naquele olhar havia tantas coisas não ditas: medo, desejo, insegurança, esperança. Rafael se pegou pensando que jamais encontrara tanta verdade nos olhos de alguém. Helena não sabia fingir, não sabia esconder, era transparente, crua, real. Você dança bem, ela murmurou, e foi quase como uma menina falando pela primeira vez com o garoto que admira. E você é linda. As palavras saíram sem filtro, diretas do coração. Helena corou ainda mais, desviou o olhar, e Rafael sentiu que precisava ir devagar. Ela não estava acostumada com declarações, com elogios, com a intensidade do que ele estava sentindo. Era como lidar com algo frágil e precioso que poderia se quebrar com qualquer movimento brusco. Quando a música terminou, Rafael não quis soltá-la, mas teve que fazê-lo. Outros casais começaram a preencher a pista e a vida seguiu ao redor deles. Mas algo havia mudado, uma barreira invisível havia sido quebrada, e ambos sabiam disso. Mais tarde, já no final da festa, Rafael conseguiu um momento a sós com Helena no pequeno jardim aos fundos do salão. Ela estava sentada em um banco de madeira, olhando para as estrelas, com uma expressão distante e melancólica. "Posso sentar?" Helena assentiu, e Rafael se acomodou ao lado dela, respeitando uma distância segura. Ficaram em silêncio por um tempo, apenas ouvindo os sons abafados da festa lá dentro. Se estiver gostando, comente qual a sua opinião sobre o romance do nosso casal. Foi Helena quem quebrou o silêncio, com a voz baixa e carregada de uma emoção que ela tentava conter. "Eu não esperava que você voltasse, Rafael. Não dessa forma, não depois de tanto tempo. Eu também não esperava, mas aqui estou." "E por quanto tempo?" A pergunta era inevitável. Rafael sabia que mais cedo ou mais tarde ela a faria, e ele precisava ser honesto, mesmo que a verdade doesse. "Originalmente eu ia ficar só até o casamento, mas agora não sei. Tenho compromissos em São Paulo, tenho uma empresa para tocar, mas desde que te vi, Helena, tudo isso parece menos importante." Ela o olhou com um misto de esperança e descrença. "Não diga isso. Não faça promessas que não pode cumprir. Não estou fazendo promessa nenhuma. Estou apenas sendo honesto." "Você mexeu comigo, Helena. Mais do que imaginei que fosse possível depois de tanto tempo." Ela desviou o olhar, apertando as mãos no colo, e Rafael percebeu que havia lágrimas nos cantos de seus olhos. "Eu passei 12 anos tentando te esquecer, Rafael. 12 anos me convencendo de que você não voltaria, que era bobagem continuar esperando. Mas toda vez que alguém aparecia, toda vez que alguém demonstrava interesse, eu comparava. Comparava com você, com o menino que você era, com o que senti por você. E ninguém nunca chegou perto. Ninguém." A confissão saiu em um fio de voz, carregada de uma dor antiga e profunda. Rafael sentiu o peito apertar. Ele queria abraçá-la, queria dizer que tudo ficaria bem, que ele estava ali agora e não ia mais embora. Mas seria mentira. E Helena merecia mais do que mentiras. "Eu sinto muito, Helena. Sinto muito por ter partido sem olhar para trás. Sinto muito por não ter mantido contato. Eu era jovem, egoísta, focado apenas em mim mesmo. Achei que seria melhor cortar os laços, começar do zero. Mas eu nunca te esqueci. Você sempre esteve aqui." Ele tocou o peito sobre o coração, e Helena finalmente o encarou, com lágrimas escorrendo livremente agora. "Então, o que fazemos agora? Fingimos que nada disso importa? Seguimos cada um para seu lado de novo? Não sei, mas sei que não quero desperdiçar essa chance. Não de novo." Rafael estendeu a mão, e Helena, depois de hesitar por longos segundos, a segurou. Era uma mão pequena, fria, trêmula, mas quando seus dedos se entrelaçaram, Rafael sentiu que estava segurando algo infinitamente valioso. Eles voltaram para a festa de mãos dadas. E embora ninguém tivesse dito nada explicitamente, todos perceberam. A cidade inteira percebeu, e no dia seguinte, São José da Pedra inteira comentava sobre o reencontro de Rafael e Helena. Rafael decidiu estender sua estadia.
Ligou para seu sócio em São Paulo, inventou uma desculpa sobre precisar resolver questões familiares. E ficou. Alugou um pequeno quarto em uma pousada no centro da cidade e começou a viver o tempo lento do interior. Acordava cedo, tomava café na padaria, caminhava pelas ruas conversando com os moradores e sempre encontrava um jeito de cruzar com Helena. Ela dava aulas de manhã e à tarde. Rafael passou a esperá-la na saída da escola, oferecia companhia para a caminhada até em casa e, aos poucos, timidamente, eles foram se aproximando. Havia uma delicadeza naquela aproximação, um cuidado mútuo, como se ambos soubessem que estavam lidando com algo frágil que poderia se quebrar a qualquer momento. Foi na quinta-feira daquela semana que Helena finalmente o convidou para entrar em sua casa. Era uma construção antiga, de paredes grossas e janelas de madeira, com um jardim na frente cheio de roseiras e um quintal com uma mangueira enorme. Por dentro, a casa cheirava a lavanda e tinha aquela organização meticulosa de quem vive sozinho há tempo demais. Helena preparou o café e serviu o bolo de milho caseiro. Sentaram-se à mesa da cozinha, e foi ali, naquele ambiente simples e acolhedor, que Rafael começou a entender a dimensão da vida que Helena levava. Cada objeto tinha seu lugar, cada cômodo era impecavelmente limpo. Mas havia uma solidão palpável naquelas paredes, uma ausência que pesava no ar. Você mora aqui sozinha desde que sua mãe faleceu? Helena assentiu, mexendo o café distraidamente. 3 anos já. No começo foi muito difícil. A casa parecia grande demais, vazia demais. Pensei em vender, em me mudar para um apartamento menor. Mas não consegui. Aqui tem muitas memórias, boas e ruins. E no fim das contas, é tudo que me resta. E você nunca pensou em refazer sua vida? Construir uma família sua? Ela deu um sorriso triste. Pensei. Muitas vezes. Mas sempre que alguém se aproximava, eu criava distância. Sempre tinha uma desculpa. Que era cedo demais, que precisava cuidar da minha mãe, que não estava pronta. Mas a verdade é que eu nunca consegui me entregar de verdade para ninguém, porque uma parte de mim ainda pertencia a você. Rafael ficou sem palavras. A confissão de Helena era ao mesmo tempo libertadora e aprisionadora. Ela o amara durante todos aqueles anos. Esperara, mesmo sem promessas. Guardara um sentimento que deveria ter sido apenas uma paixão adolescente e o transformara em algo que definiu sua vida inteira. E agora? Você acha que ainda sente algo por mim? Ou é só nostalgia? Helena o olhou nos olhos, e naquele olhar havia uma intensidade que assustava. Eu não sei o que sinto, Rafael. Tenho medo. Medo de me machucar de novo. Medo de que você volte para São Paulo e me deixe aqui mais uma vez. Medo de que eu seja apenas uma lembrança, uma fantasia de algo que você perdeu e agora quer recuperar por um tempo. Não é isso, Helena. Não é. Então o que é? Rafael inspirou fundo. Precisava ser honesto, mesmo que a verdade fosse complicada. Eu não sei exatamente o que sinto também. Não sei se é amor, se é saudade, se é culpa. Mas sei que, desde que te vi de novo, eu não consigo pensar em mais nada. Sei que estar aqui, com você, me faz sentir mais vivo do que me senti nos últimos 12 anos. E sei que quero descobrir o que isso significa. Não quero fugir dessa vez. Helena fechou os olhos como se tentasse conter as lágrimas. Quando os abriu novamente, havia uma decisão ali. Então fica. Fica mais alguns dias. Vamos ver no que isso dá. Mas não me faça promessas que não pode cumprir. Não me dê esperanças se você não puder ficar até o fim. Rafael assentiu. Era um acordo. Um pacto silencioso. Eles tentariam. Dariam uma chance para aquilo que começara na adolescência e foi interrompido pelo tempo. Os dias que se seguiram foram como um namoro adolescente tardio. Rafael e Helena passeavam pela cidade, caminhavam até o rio que cortava os arredores, sentavam-se nas margens conversando até o sol se pôr. Ele contava sobre São Paulo, sobre a vida acelerada, sobre as conquistas e as perdas. Ela falava sobre os alunos, sobre as dificuldades de ensinar em uma escola pública do interior, sobre os pequenos prazeres que encontrava no dia a dia.
Havia uma doçura naqueles momentos, uma leveza. Mas também havia tensão. Tensão física, tensão emocional. Eles ainda não haviam se beijado, mal se tocavam. Era como se ambos tivessem medo de cruzar aquela linha, de transformar aquilo em algo real demais, concreto demais. Foi em um sábado à tarde, durante uma caminhada até a cachoeira nos arredores da cidade, que as coisas mudaram. Eles estavam sentados em uma pedra, com os pés na água gelada, ouvindo o som da correnteza. Helena havia tirado o sapato e deixado os cabelos soltos. Estava relaxada, sorrindo, mais leve do que Rafael a vira desde que voltara. Eu tinha esquecido como é bom isso, ela disse, olhando para a água. Só estar aqui, sem pressa, sem preocupações. É como o mundo deveria ser sempre. Mas não é, Rafael, você sabe disso. Melhor do que ninguém. Ele se virou para ela e, de repente, a proximidade era quase insuportável. Helena o olhou e naquele olhar havia um convite silencioso. Ou talvez fosse apenas a interpretação dele. Mas Rafael não conseguiu resistir. Inclinou-se lentamente, dando tempo para ela se afastar se quisesse. Mas ela não se afastou. Ficou ali, paralisada, com os olhos semicerrados, esperando. Quando os lábios de Rafael tocaram os dela, foi como se o mundo inteiro silenciasse. O beijo foi suave, hesitante, quase casto, mas carregava 12 anos de espera, de saudade, de amor não dito. Helena respondeu timidamente, suas mãos tremendo ao tocar o rosto dele. E quando se separaram, ambos estavam sem ar, com os corações disparados. Ela escondeu o rosto nas mãos, envergonhada, e Rafael riu baixinho, afastando delicadamente seus dedos. Não se esconda de mim, Helena. Eu não sei fazer isso, ela murmurou, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Não sei namorar, não sei me entregar, tenho medo. Eu também tenho medo. Mas vamos descobrir juntos, está bem? Ela assentiu e Rafael a puxou para um abraço. Ficaram ali abraçados, enquanto o sol começava a descer no horizonte e a cachoeira continuava seu eterno canto. Mas nem tudo era paz e leveza. A cidade observava. E nem todos estavam felizes com aquela aproximação. Havia Marcelo, um fazendeiro local que sempre demonstrara interesse por Helena. Homem de recursos, bem relacionado, ele nunca aceitara bem as rejeições dela ao longo dos anos. Via em Rafael uma ameaça, um intruso que vinha de fora para roubar o que ele considerava dele por direito de tempo e paciência. Marcelo começou a aparecer mais na casa de Helena, oferecendo ajuda com concertos, trazendo presentes, fazendo insinuações sobre como seria bom ela finalmente aceitar constituir uma família com alguém da própria cidade, alguém que não fosse embora. Helena, educada mas firme, recusava sempre. Mas Rafael percebia a atenção. Percebia os olhares de Marcelo, a forma como ele se posicionava como rival, como ameaça velada. E havia também a pressão de São Paulo. Seu sócio, Fernando, ligava todos os dias cobrando seu retorno. Havia contratos a assinar, reuniões importantes, decisões que não podiam esperar. Rafael ia adiando, inventando desculpas, trabalhando remotamente do pequeno quarto da pousada. Mas sabia que não poderia protelar indefinidamente. Uma noite, durante um jantar na casa de Daniel e Marina, a questão finalmente veio à tona. Marina, com a franqueza de quem é amiga de verdade, olhou para Rafael e perguntou diretamente: Rafael, você vai voltar para São Paulo ou vai ficar? O silêncio que se instalou foi pesado. Helena, sentada ao lado de Rafael, ficou pálida. Todos os olhos estavam nele, esperando uma resposta que ele próprio não tinha. Eu ainda não decidi. Mas você precisa decidir, insistiu Marina. Porque não é justo com a Helena deixar isso no ar. Ela já sofreu demais. Não merece mais incertezas. Rafael olhou para Helena, que mantinha os olhos fixos no prato, incapaz de encará-lo. Ele sabia que Marina estava certa. Sabia que precisava tomar uma decisão. Mas era uma decisão que mudaria tudo. Ficar significava abandonar a vida que construíra, os negócios, o sucesso. Partir significava deixar Helena para trás mais uma vez, destruindo qualquer chance que ainda tivessem. Vou resolver isso, ele disse. Mais para Helena do que para os outros. Prometo.
Mas promessas não bastavam mais. Helena precisava de certezas, e Rafael precisava encontrar a coragem de fazer a escolha que mudaria sua vida para sempre. A decisão que Rafael precisava tomar pesava sobre seus ombros como uma rocha. Nos dias que se seguiram ao jantar na casa de Daniel, ele se viu dividido entre dois mundos completamente diferentes. De um lado, a vida que construíra em São Paulo, a empresa que criara do zero, os compromissos financeiros, os funcionários que dependiam dele. Do outro, Helena, a cidade tranquila, a possibilidade de uma vida mais simples, mas infinitamente mais verdadeira. Tentou imaginar Helena em São Paulo. A levaria para seu apartamento moderno em Pinheiros, para os restaurantes caros, para as festas de negócios onde todos falavam de números e lucros. Tentou visualizá-la caminhando pelas ruas agitadas, pegando o metrô lotado, lidando com a violência urbana e o trânsito caótico. E não conseguiu. Helena pertencia a São José da Pedra tanto quanto as árvores centenárias da praça ou as pedras do calçamento. Arrancá-la dali seria destruir sua essência. Mas e se ele ficasse? Conseguiria abrir mão de tudo? Do sucesso, do reconhecimento, da vida que tanto lutara para conquistar? E mais importante, seria justo pedir que Helena aceitasse um homem que ainda estava descobrindo quem realmente era? A angústia dessas perguntas sem resposta o consumia. Rafael começou a ficar mais distante, mais calado. Helena percebeu. Claro que percebeu. Ela sempre fora sensível demais, atenta demais, e aquele distanciamento a machucava, de uma forma que ela tentava esconder, mas não conseguia. Foi durante uma tarde de quinta-feira, quando Rafael trabalhava remotamente em um café com internet precária, que Fernando ligou com uma urgência que não aceitava mais adiamentos. Rafael, preciso de você aqui. Agora. O contrato com a empresa americana está travado. Eles só vão assinar se você estiver presente na reunião. Estamos falando de 2 milhões de reais. Você não pode simplesmente sumir assim. Eu sei, Fernando, mas estou resolvendo questões importantes aqui. Mais importantes que a empresa, mais importantes que tudo que construímos juntos. Cara, eu não sei o que está acontecendo com você, mas precisa voltar à realidade. Você tem responsabilidades. Rafael desligou o telefone com raiva. Raiva de Fernando, raiva da situação, raiva de si mesmo, porque no fundo sabia que Fernando tinha razão. Tinha sim responsabilidades, e fugir delas não era a solução. Naquela noite foi até a casa de Helena. Ela estava corrigindo provas na mesa da cozinha, os óculos de leitura no nariz, uma caneta vermelha na mão. Quando o viu chegar, sorriu, mas foi um sorriso fraco, preocupado. Precisamos conversar. As 4 palavras que ninguém quer ouvir. Helena largou a caneta, tirou os óculos e o encarou com uma expressão que já esperava o pior. Você vai embora. Não era uma pergunta, era uma constatação. Rafael sentou-se à sua frente e pegou suas mãos. Preciso voltar para São Paulo, pelo menos por alguns dias. Tenho uma reunião importante, um contrato que pode definir o futuro da empresa. Mas vou voltar, Helena, prometo que vou voltar. Ela puxou as mãos das dele, cruzou os braços sobre o peito em um gesto defensivo. Não faça promessas, Rafael. Não de novo. Não é promessa, é certeza. Eu só preciso resolver algumas coisas lá, fechar alguns negócios e... Então vou poder me organizar melhor. E o que você está me dizendo? Que vai dividir sua vida entre São Paulo e aqui? Que vai ficar indo e vindo? Porque isso não é uma solução, Rafael. Isso é só adiar o inevitável. A voz dela estava carregada de uma dor que cortava fundo. Rafael sabia que ela tinha razão, mas não sabia como resolver aquilo. O que você quer que eu faça, Helena? Quer que eu abandone tudo que construí? Quer que eu jogue fora anos de trabalho? Eu não quero nada. Nunca pedi nada. Você que voltou. Você que mexeu comigo de novo. Você que fez promessas com os olhos, com os gestos, com os beijos, e agora está fugindo de novo. Não estou fugindo. Estou tentando encontrar um jeito de fazer isso funcionar. Mas Helena já estava com os olhos cheios de lágrimas, e Rafael percebeu que estava perdendo aquela batalha. Sabe qual é o problema, Rafael?
Você quer ter os dois mundos, quer o sucesso de São Paulo e a tranquilidade daqui. Quer a mulher que te esperou 12 anos, mas sem abrir mão da vida que construiu longe dela. E não funciona assim. Não com amor, de verdade. Então me diz o que você quer. Eu quero que você escolha. Realmente escolha. Não pela metade, não com condições. Escolhe São Paulo ou escolhe a gente, porque eu não aguento mais viver de promessas e incertezas. A ultimação estava posta. Era agora ou nunca. Rafael sentiu o pânico tomar conta. Não estava pronto para aquela decisão. Precisava de tempo. Mas o tempo era exatamente o que Helena não tinha mais para dar. Ele saiu da casa dela naquela noite sem uma resposta. E Helena ficou sozinha na cozinha, chorando silenciosamente sobre as provas que não conseguiria terminar, de corrigir. Rafael passou os dias seguintes em um estado de confusão total. Marcava a passagem de volta para São Paulo, depois cancelava. Ligava para Fernando dizendo que voltaria, depois inventava mais uma desculpa. Caminhava pelas ruas de São José da Pedra como um fantasma, sem destino, sem propósito. Foi o velho Sebastião quem o encontrou sentado sozinho na praça, em um banco sob a sombra de um ipê. O homem se sentou ao lado dele sem pedir licença, acendeu um cigarro de palha e ficou ali em silêncio, apenas compartilhando o espaço. Problemas de amor, rapaz? Rafael deu um sorriso amargo. É tão óbvio assim? Sebastião soltou a fumaça devagar. Quando um homem como você, que poderia estar em qualquer lugar do mundo, passa dias andando em círculos numa cidade pequena, só pode ser mulher. E pela cara que está fazendo, aposto que é a Helena. Rafael assentiu, sem forças para negar. Essa menina sofreu muito, você sabe. Perdeu a juventude inteira cuidando da mãe. Rejeitou pretendente atrás de pretendente. E sabe por quê? Porque estava esperando você. Pode negar, pode achar bobagem, mas é a verdade. Ela nunca superou aquele menino que foi embora. Eu sei. E é por isso que é tão difícil, porque eu queria poder dar a ela tudo o que ela merece, mas não sei se consigo. O velho olhou para ele com uma sabedoria de quem viveu muito e aprendeu mais ainda. Sabe qual é seu problema, Rafael? Você está tentando planejar o amor como se fosse um negócio, colocando na balança, pesando prós e contras, calculando riscos. Mas o amor não funciona assim. Amor é salto no escuro, é confiar, é escolher uma pessoa e construir tudo ao redor disso. E se eu escolher errado? Então escolheu errado. Mas pelo menos escolheu. É melhor errar tentando do que passar o resto da vida se perguntando o que teria acontecido se tivesse tido coragem. As palavras de Sebastião ecoaram na mente de Rafael durante dias. Ele sabia que o velho estava certo. Sabia que precisava tomar uma decisão e viver com as consequências. Mas o medo era paralisante. Enquanto isso, Marcelo via a hesitação de Rafael como uma oportunidade. Intensificou suas investidas sobre Helena. Aparecia na escola com flores, oferecia caronas, falava sobre como seria bom ela finalmente aceitar construir algo com alguém confiável. Alguém que não ia embora, alguém que a conhecia de verdade. Helena recusava educadamente, mas a insistência começava a incomodá-la. E a solidão, somada à dor da incerteza com Rafael, a deixava vulnerável. Uma tarde, depois de mais uma recusa, Marcelo perdeu a paciência. Encurralou Helena na porta da escola, com uma expressão que misturava desejo e raiva. Até quando você vai ficar esperando por ele, Helena? Ele vai embora. Você sabe disso. E vai te deixar aqui, sozinha de novo. Comigo seria diferente. Eu estou aqui. Sempre estive. Me deixa em paz, Marcelo. Não quero nada com você. Você não sabe o que quer. Está cega por uma fantasia de adolescência. Mas o Rafael não é mais aquele menino. Ele é um empresário rico, acostumado com outra vida. Você acha mesmo que ele vai desistir de tudo por você? As palavras de Marcelo, embora ditas com má intenção, tocaram em feridas abertas. Helena sabia que ele tinha razão em parte. Rafael era outro agora. Vivia em outro mundo. E ela? Ela era apenas uma professora de interior, sem grandes ambições, sem grandes conquistas. O que ela poderia oferecer para alguém como ele? Aquela noite, sozinha em casa,
Helena chorou como não chorava desde a morte da mãe. Chorou pela solidão, pela espera, pela esperança que insistia em não morrer, mesmo quando a razão dizia para desistir. Rafael, sem saber do confronto de Helena com Marcelo, finalmente tomou uma decisão. Ligou para Fernando e marcou sua volta para São Paulo. Partiria no dia seguinte. Resolveria as pendências da empresa, fecharia o contrato e então voltaria para tomar uma decisão definitiva. Precisava daquele tempo, daquele espaço para pensar com clareza. Mas não contou para Helena. Tinha medo da reação dela, medo de magoá-la ainda mais. Então simplesmente fez as malas em silêncio e pediu para Daniel avisar depois que ele já tivesse partido. Foi um erro terrível. Quando Helena soube, já era tarde. Rafael já estava no ônibus, já estava deixando São José da Pedra para trás. E ela sentiu como se estivesse revivendo o pesadelo de 12 anos atrás. Ele partira sem se despedir. De novo. A dor foi avassaladora. Helena trancou-se em casa, ligou na escola dizendo que estava doente e passou 2 dias na cama sem comer, sem vontade de viver. Marina tentou visitá-la, mas ela não abriu a porta. Queria ficar sozinha com sua dor, com sua decepção, com a certeza de que fora idiota em acreditar que dessa vez seria diferente. Em São Paulo, Rafael mergulhou no trabalho com uma intensidade quase desesperada. Fechou o contrato, participou de reuniões, tomou decisões importantes. Fernando ficou aliviado em tê-lo de volta, mas percebia que algo estava diferente. Rafael estava ali fisicamente, mas sua mente estava em outro lugar. Durante uma pausa para café, Fernando finalmente perguntou: "Você está bem, cara? Parece que está em outro planeta." Rafael suspirou, mexendo o café sem vontade de beber. "Deixei alguém para trás, Fernando. Alguém importante. A tal professora do interior. Como você sabe. Não é difícil deduzir. Você some por semanas, volta diferente, distraído. É mulher na certa. E deve ser especial para te deixar assim." Rafael contou tudo. Contou sobre Helena, sobre a espera de 12 anos, sobre o reencontro, sobre a dúvida paralisante entre os dois mundos. Fernando o ouviu em silêncio, e quando Rafael terminou, deu um sorriso irônico. "Sabe o que eu acho? Acho que você já tomou sua decisão. Só está com medo de admitir. O que você quer dizer?" "Quero dizer que você não precisava ter voltado. Poderia ter fechado esse contrato por videoconferência, assinado os documentos digitalmente. Você voltou porque estava com medo. Medo de escolher ela e se arrepender. Mas, cara, olha para você, está miserável. E não é porque está longe de São Paulo, é porque está longe dela." As palavras de Fernando foram como um tapa na cara. Rafael percebeu que seu sócio tinha razão. Estava fugindo. De novo. Porque era mais fácil fugir do que enfrentar a possibilidade de fracasso, a possibilidade de ser feliz de uma forma tão diferente do que sempre planejou. Naquela noite, sozinho em seu apartamento vazio, Rafael tomou a decisão mais importante de sua vida. Não seria fácil. Teria que reestruturar tudo, delegar responsabilidades, encontrar um jeito de tocar a empresa à distância. Mas era possível. E mais importante, era o que seu coração estava gritando que fizesse. Ligou para Helena. O telefone tocou várias vezes, mas ela não atendeu. Tentou de novo. Nada. Mandou mensagens, sem resposta. Começou a sentir o pânico. E se fosse tarde demais? E se ela tivesse desistido? E se, na sua covardia, ele tivesse finalmente quebrado o que ainda restava entre eles? Ligou para Marina, desesperado. "Ela não quer falar comigo. Está muito magoada, Rafael. Você partiu sem se despedir. De novo. Sabe o que isso fez com ela? Eu sei. Eu fui um idiota. Mas preciso falar com ela, preciso explicar. Então volta. Não adianta explicação por telefone. Volta e mostra para ela que dessa vez é diferente. Mostra com atitudes, não com palavras." Rafael desligou e, sem pensar 2 vezes, começou a arrumar as malas. Não esperaria até a manhã seguinte. Não esperaria nem mais 1 hora. Pegaria o primeiro ônibus disponível e voltaria para São José da Pedra. Voltaria para Helena. E dessa vez, não fugiria mais. Enquanto Rafael viajava de volta,
Helena estava em sua casa, olhando para o teto do quarto, tentando encontrar forças para seguir em frente. Tinha chorado tanto que não tinha mais lágrimas. Agora só restava um vazio, um cansaço profundo, a certeza de que precisava finalmente deixar Rafael ir, enterrar aquele amor de uma vez por todas e tentar reconstruir sua vida. Pela primeira vez em 12 anos, Helena pensou seriamente em aceitar o convite de Marcelo. Não por amor, mas por cansaço, por desistência, por querer apenas parar de sofrer. Era quase meia-noite quando alguém bateu à sua porta. Helena pensou em não atender, mas a insistência das batidas a fez levantar. Abriu a porta, preparada, para mandar embora quem quer que fosse. E encontrou Rafael. Ele estava suado, com a roupa amassada, os cabelos despenteados, os olhos vermelhos de cansaço, mas havia uma determinação naquele olhar que ela nunca vira antes. Eu voltei. Helena quis fechar a porta, quis mandar ele embora, mas não conseguiu. Ficou ali, parada, olhando para aquele homem que insistia em destruir e reconstruir seu mundo. Por que, Rafael? Por que voltou? Porque te amo. E porque finalmente entendi que não importa onde eu esteja, não importa o que eu tenha, nada disso vale nada sem você. E foi ali, na porta daquela casa, às tantas da madrugada, que tudo mudou. Helena finalmente deixou as lágrimas caírem, e Rafael a puxou para um abraço que dizia tudo o que as palavras não conseguiam expressar. Eles tinham muito a resolver ainda, muitas conversas pela frente, mas pela primeira vez desde que se reencontraram, ambos sentiam que estavam no caminho certo, que dessa vez, finalmente, não haveria mais fugas. O amanhecer encontrou Rafael e Helena sentados na varanda da casa, envoltos em cobertores, bebendo café e conversando baixinho. Haviam passado a noite inteira acordados, colocando tudo às claras, tirando cada dúvida, enfrentando cada medo. E, quando o sol finalmente rompeu o horizonte, ambos sabiam que algo fundamental havia mudado entre eles. Rafael contou seus planos, explicou que iria reestruturar a empresa, delegar mais responsabilidades para Fernando e trabalhar remotamente de São José da Pedra. Faria viagens esporádicas a São Paulo quando necessário, mas sua base seria ali, com ela. Helena, ainda insegura, perguntou se ele tinha certeza, se não se arrependeria, se conseguiria realmente viver longe do movimento, da agitação de tudo que construíra. E Rafael, olhando fundo nos olhos dela, respondeu com uma convicção que não deixava espaço para dúvidas. Construí um império, Helena. Tenho dinheiro, reconhecimento, sucesso, mas nada disso me fez feliz. Nada disso encheu o vazio que carrego desde que saí daqui, desde que deixei você. Não quero passar o resto da vida me perguntando o que poderia ter sido. Quero viver isso. Com você. Aqui. As palavras tocaram fundo. Helena finalmente permitiu-se acreditar. Acreditar que Rafael estava sendo sincero, que dessa vez ele não fugiria, que tinham uma chance real de serem felizes juntos. Nos dias que se seguiram, Rafael colocou seu plano em ação com a determinação de quem não tinha mais tempo a perder. Alugou uma casa na mesma rua de Helena, uma construção antiga mas charmosa, que precisava de alguns reparos. Contratou pedreiros locais, comprou móveis na cidade vizinha e começou a transformar aquele espaço em um lar de verdade. A cidade inteira acompanhava, curiosa e esperançosa. O retorno de Rafael e seu interesse pela professora viraram o assunto principal nas rodas de conversa. Dona Sebastiana, a vizinha mais fofoqueira, não perdia uma oportunidade de comentar com quem quisesse ouvir. Sempre soube que aqueles dois eram um para o outro, desde pequenos. Só esperava que o Rafael não fosse bobo de deixar escapar de novo. E Rafael não pretendia deixar escapar. Passava os dias trabalhando remotamente, resolvendo questões da empresa por videoconferência, mas sempre arranjava tempo para estar com Helena. Almoçavam juntos, caminhavam pela cidade, visitavam os produtores rurais dos arredores. Ele começou a se envolver com a comunidade, oferecendo consultoria para pequenos negócios, ajudando a organizar uma cooperativa de produtores locais, investindo em projetos sustentáveis. Helena o observava nessas atividades
com uma mistura de orgulho e surpresa. Estava descobrindo um Rafael que ela não conhecia. Um homem maduro, competente, generoso. Mas, ao mesmo tempo, reconhecia nele o menino que deixara São José da Pedra. A essência era a mesma, e isso a fazia amar ainda mais. Mas nem tudo eram flores. Marcelo, vendo seus planos ruírem, intensificou suas tentativas de sabotar o relacionamento. Espalhou boatos de que Rafael voltaria para São Paulo em breve, que era apenas uma paixonite passageira, que Helena se arrependeria de confiar nele. Sua irmã, Carminha, uma mulher amarga e invejosa, se juntou à campanha difamatória, inventando histórias sobre o passado de Rafael em São Paulo, insinuando casos e traições. Helena, no início, tentava ignorar, mas as palavras venenosas encontravam seu caminho até ela, plantando sementes de dúvida. Uma tarde, depois de ouvir pela enésima vez que Rafael tinha uma namorada em São Paulo, ela confrontou-o. Eles estavam na casa dele, que já estava quase pronta. Rafael pintava a parede da sala, enquanto Helena o ajudava, organizando alguns livros nas estantes. As pessoas estão falando muita coisa sobre você. Rafael largou o pincel e se virou para ela. Que tipo de coisa? Que você tem outra mulher em São Paulo, que está apenas passando tempo aqui, que vai embora logo. Rafael suspirou, limpou as mãos em um pano e se aproximou dela. Helena, olha para mim. Você acredita nessas coisas? Ela hesitou, e Rafael percebeu que sim, uma parte dela acreditava. Ou pelo menos tinha medo de que fossem verdade. Ele pegou o celular, desbloqueou e entregou para ela. Olha, vê minhas mensagens, meus contatos, minha galeria de fotos. Não tenho nada a esconder. Nunca tive ninguém sério em São Paulo. Tive relacionamentos, sim, não vou mentir. Mas foram todos superficiais, vazios. Nada que se compare ao que sinto por você. Helena pegou o telefone, mas não olhou. Apenas segurou, olhando para Rafael com olhos marejados. Desculpa. Eu sei que não deveria dar ouvidos para a fofoca, mas é difícil. Tenho tanto medo de me machucar de novo. Rafael a abraçou, e naquele abraço havia toda a segurança que ela precisava. Eu entendo seu medo, e vou passar o resto da vida provando que pode confiar em mim. E foi o que ele fez. Cada dia, com gestos pequenos e grandes, Rafael mostrava seu comprometimento. Levava flores para Helena na escola, cozinhava jantar para ela, consertava coisas em sua casa, conhecia seus alunos, participava das atividades escolares, tornava-se parte daquela comunidade de uma forma genuína e verdadeira. A relação entre eles amadurecia e se aprofundava. Já não eram mais tão tímidos, já se beijavam com mais frequência, já se tocavam com mais naturalidade. Mas Helena ainda não se entregara completamente. Havia uma barreira invisível, uma última proteção que ela não conseguia baixar. Rafael respeitava, não pressionava. Sabia que ela precisava de tempo. Precisava ter certeza absoluta antes de dar aquele passo, e ele estava disposto a esperar o quanto fosse necessário. Foi Marina quem, em uma conversa franca com Helena, a ajudou a enxergar as coisas de outra forma. Você não está sendo justa com ele, Helena, nem com você mesma. Rafael está aqui, está fazendo tudo certo, mas você continua o mantendo, à distância, esperando que ele erre, que confirme seus medos. Não é assim que relacionamento funciona. Tenho medo, Marina. E se ele enjoar de mim? E se perceber que cometi um erro? E se não perceber? E se vocês forem felizes juntos? Você vai desperdiçar essa chance por medo do que pode ou não acontecer? As palavras de Marina ecoaram, e Helena percebeu que Marina estava certa. Estava sabotando a própria felicidade. Estava tão acostumada a sofrer que não sabia como lidar com a possibilidade de ser feliz. Decidiu mudar. Decidiu arriscar de verdade. Junho chegou com suas festas tradicionais. São José da Pedra se preparava para a grande festa junina, o evento mais esperado do ano. O salão da comunidade seria decorado, haveria comida típica, quadrilha, fogueira, apresentações musicais. A cidade inteira participava,
e Helena, como sempre, era uma das organizadoras. Rafael a ajudou com os preparativos. Montaram barraquinhas, penduraram bandeirolas, testaram o som. E enquanto trabalhavam lado a lado, Helena se deu conta de como tudo aquilo parecia certo. Como Rafael se encaixava perfeitamente em sua vida, em sua cidade, em seu mundo. A noite da festa chegou clara e estrelada. O salão estava lotado, cheirando a pipoca e quentão. As crianças corriam animadas, os homens conversavam em rodinhas, as mulheres serviam comida e bebida. Havia música, risadas, aquela alegria simples que só as festas de interior sabem proporcionar. Helena estava linda, com um vestido de chita colorido e os cabelos soltos. Rafael não conseguia tirar os olhos dela. E quando começou a quadrilha e ela o puxou para dançar, ele soube que aquele era o momento. Haviam ensaiado a coreografia junto com outros casais nas semanas anteriores. A quadrilha seguia animada, com comandos gritados pelo puxador, passos sincronizados, rodopios e palmas. Rafael dançava mecanicamente, o coração batendo, descompassado, a mente ensaiando mentalmente o que estava prestes a fazer. No meio da dança, quando todos formaram um círculo e começaram a girar de mãos dadas, Rafael soltou a mão de Helena e parou no centro. A música continuou por alguns segundos antes que o sanfoneiro percebesse e parasse também. O salão silenciou. Todos os olhos se voltaram para Rafael, confusos. Helena, ainda na roda, olhou assustada. O que ele estava fazendo? Rafael respirou fundo e começou a falar, alto o suficiente para que todos ouvissem. Desculpem interromper a festa, mas há algo que preciso fazer, e não consigo esperar mais. Caminhou até Helena, que estava pálida, as mãos tremendo. Ele pegou suas mãos, olhou fundo em seus olhos e continuou. Helena, eu te deixei há 12 anos. Foi a pior decisão que já tomei. Passei todos esses anos tentando preencher um vazio que só você podia preencher. Construí uma vida que parecia perfeita por fora, mas era completamente vazia por dentro. E quando voltei aqui, quando te vi de novo, entendi que nunca deveria ter partido. As lágrimas já escorriam pelo rosto de Helena. O salão inteiro estava em completo silêncio, todos prendendo a respiração. Rafael largou uma das mãos dela e, sob o olhar atônito de todos, ajoelhou-se. Você me esperou, mesmo sem promessas, mesmo sem garantias. Guardou um amor que eu não merecia. E agora, eu quero passar o resto da minha vida sendo digno desse amor. Quero acordar ao seu lado todos os dias. Quero construir uma família com você. Quero envelhecer aqui nessa cidade com você. Puxou uma pequena caixa do bolso e a abriu, revelando um anel simples, mas bonito. Helena Cardoso, você aceita se casar comigo? O silêncio que se seguiu durou apenas segundos, mas pareceu uma eternidade. Helena estava chorando abertamente. Agora, as mãos cobrindo o rosto, incapaz de falar. Rafael começou a sentir o pânico. E se ela dissesse não? E se fosse tarde demais? Mas então Helena assentiu. Uma vez, 2 vezes, e finalmente conseguiu falar, com a voz entrecortada de emoção. Sim, sim, eu aceito. O salão explodiu em aplausos, gritos, assovios. Rafael se levantou, colocou o anel no dedo trêmulo de Helena e a beijou como nunca havia beijado antes. Era um beijo carregado de promessas, de verdade, de futuro. E quando se separaram, ambos estavam rindo e chorando ao mesmo tempo. A festa continuou ainda, mais animada. Todo mundo queria abraçar os noivos, dar parabéns, oferecer conselhos. Dona Sebastiana chorava de alegria, dizendo que sempre soube. Sebastião apertou o ombro de Rafael com orgulho. Daniel e Marina os abraçaram juntos, felizes por terem feito parte daquela história. Até Marcelo, derrotado mas digno, se aproximou e deu os parabéns. Reconheceu que Rafael amava Helena de uma forma que ele nunca conseguiria e desejou felicidades a ambos. Naquela noite, quando a festa terminou e todos foram para casa, Rafael e Helena caminharam de mãos dadas pelas ruas vazias de São José da Pedra. Pararam na praça, sentaram-se,
no banco onde tantas vezes haviam conversado quando adolescentes. Não acredito que isso está acontecendo, murmurou Helena, olhando para o anel no dedo. Acredita sim. É real. E vai ser para sempre. Ela apoiou a cabeça no ombro dele e ficaram ali, abraçados, olhando para as estrelas. Os meses que se seguiram foram de preparação e adaptação. Rafael finalizou a reestruturação da empresa, formalizou a sociedade com Fernando de uma forma que lhe permitisse trabalhar remotamente e vendeu seu apartamento em São Paulo. Helena continuou dando aulas, mas agora com um brilho novo nos olhos, uma leveza que todos percebiam. Marcaram o casamento para o ano seguinte, dando tempo para organizarem tudo com calma. Seria na mesma igreja onde Daniel e Marina se casaram, seguido de festa no salão. Simples, mas cheio de significado. Começaram a morar juntos na casa que Rafael reformara. No início foi estranho, se adaptarem às manias um do outro, aprenderem a dividir o espaço, a rotina. Mas eram ajustes pequenos, feitos com paciência e amor. Helena descobriu que Rafael roncava e era desorganizado. Rafael descobriu que Helena era perfeccionista e teimosa. Mas aprenderam a rir dessas diferenças, a se completarem ao invés de se chocarem. A vida seguia seu curso. Rafael viajava ocasionalmente para São Paulo, mas sempre voltava ansioso. A cidade grande já não o seduzia. Seu lugar era ali, naquelas ruas de pedra, naquela casa cheia de luz, ao lado daquela mulher que o amara quando ele era ninguém e continuava o amando agora que era alguém. Helena, por sua vez, florescia. Permitiu-se ser amada, ser cuidada, ser feliz. Descobriu que não precisava ser forte o tempo todo, que podia se apoiar em Rafael, confiar nele, construir junto com ele. Adotaram um cachorro vira-lata que apareceu na porta um dia. Batizaram-no de Café, porque era da cor de café torrado. Plantaram uma horta no quintal. Compraram uma rede para o alpendre. Começaram a criar raízes de verdade. O casamento aconteceu em uma manhã de sábado ensolarada. Helena estava radiante com um vestido simples e elegante, feito por uma costureira local. Rafael usava terno claro e não parava de sorrir. A igreja estava lotada. A cidade inteira estava lá para testemunhar aquele amor que esperou tanto tempo para se realizar. Quando trocaram os votos, quando o padre os declarou marido e mulher, quando se beijaram sob os aplausos emocionados de todos, Rafael sentiu que sua vida finalmente fazia sentido. Todas as escolhas, todos os caminhos tortuosos, todas as dores e dúvidas levaram até aquele momento, e valera cada segundo. A festa foi inesquecível. Comida farta, música ao vivo, danças, risadas. Foi uma celebração não apenas do casamento de Rafael e Helena, mas do amor que resiste, que espera, que vence. Quando o sol começou a se pôr e os convidados começaram a ir embora, Rafael e Helena se despediram e foram para sua lua de mel. Não para lugares exóticos ou resorts caros, foram para uma pousada simples na serra, onde passaram uma semana. Apenas os dois, descobrindo-se de novas formas, construindo memórias, sonhando com o futuro. E quando voltaram para São José da Pedra, voltaram como marido e mulher, prontos para viver a vida que tanto esperaram. Uma vida simples, mas verdadeira. Uma vida cheia de amor. Os anos seguintes foram de felicidade genuína. Rafael consolidou seus negócios trabalhando remotamente. Tornou-se uma figura respeitada na comunidade, ajudou a desenvolver projetos que beneficiaram a cidade inteira. Helena continuou ensinando, tocando a vida de gerações de crianças. Tiveram filhos. Primeiro uma menina, que herdou os olhos da mãe e o sorriso do pai. Depois um menino teimoso e cheio de energia. A casa que antes era silenciosa demais, agora vivia cheia de vida, de barulho, de amor. Não foi sempre fácil. Tiveram suas brigas, seus desentendimentos, seus momentos difíceis, mas enfrentaram tudo juntos, com a certeza de que haviam escolhido certo, de que aquele amor pelo qual esperaram tanto tempo valia cada desafio. E nas noites tranquilas, quando os filhos já estavam dormindo e a cidade silenciava, Rafael e Helena se sentavam na varanda, de mãos dadas olhando para as estrelas, e agradeciam.
Agradeciam pelo reencontro, pela segunda chance, por terem tido a coragem de escolher o amor acima de tudo. Porque, no fim, descobriram que o amor verdadeiro não é aquele que acontece rápido e fácil. É aquele que resiste ao tempo, que espera pacientemente, que enfrenta medos e incertezas, e mesmo assim permanece. É aquele que transforma, que cura, que completa. E esse amor, mesmo raro, é possível. Basta ter coragem para escolhê-lo. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Rafael e Helena tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com esse amor que esperou 12 anos para se realizar, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou. Foi a coragem de Rafael em deixar tudo para trás? Foi a força de Helena em acreditar no amor? Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, que mostram que o amor verdadeiro existe e vale a pena esperar. Te esperamos no próximo episódio com mais uma história que vai mexer com suas emoções e fazer você acreditar no poder transformador do amor.